Café com Clientes de hoje eu vou conversar com um super profissional da fotografia. Bem-vindo, Geraldo. Bom dia, bem-vindo, Ana, também. Ótimo dia para você. Eu queria conversar e a gente começar a falar sobre isso. Como que a fotografia entrou na sua vida? Como começou essa paixão? É uma história interessante. Quando eu era criança, 3 aninhos, 4 aninhos, eu tive um problema com uma doença. E meu pai tinha uma câmera fotográfica e ela tinha um flash que disparava e a minha mãe comenta que aquilo me fazia sorrir e era o que me alegrava. E ali meu pai me deu aquela câmera. Olha. E eu cresci com ela na mão. Aí com 8 anos de idade eu comecei a fazer fotos da minha mãe nos jardins. Minha mãe gosta de jardim de flores, né? E eu comecei a fotografar minha mãe. E ali me despertou a paixão, porque minha mãe levava aqueles filmes para revelar, né? Eu tô falando de 1978, tá, gente? Não, é legal que toda mãe gosta de tirar foto de flor, né? Toda mãe gosta de tirar foto de flor. E minha mãe gostava de se fotografar no meio das flores, e minha mãe já era daquela de colocar um chapéu, se fantasiava com um vestido colorido e tal. Eu nem entendia nada, né? Porque não fazia nem ideia, era criança. E ali um fotógrafo na cidade, antigamente não existia estúdio, existia foto, loja de fotografia ou foto. E um japonês, que era o único, e nós só tínhamos no Brasil naquela época, em 1978, ou era o foto do alemão ou era o foto do japonês. Era uma coisa interessante isso. O brasileiro tinha muito pouco que tinha loja de fotografia. E esse japonês falou para minha mãe, perguntou quem tirava aquelas fotos, né? Minha mãe falou que era um filho que gostava, e ele me convidou para ir trabalhar com ele. E ali começou a minha história na fotografia. Eu estava indo para 9 anos, 10 anos de idade, e ali eu comecei a fotografar, aprendi direto a fotografar. Legal. Então tem uma vasta experiência aí nesse ramo, nesse segmento. É uma paixão hoje, né? 44 anos de câmera na mão. Caraca. 44 anos de E fotografia. começou com sua mãe. Comecei com a minha mãe fazendo ensaio, exatamente. Olha, Tenho até hoje essas fotos dela. Sério? Olha, tá lá você no álbum dela na casa se dela. você pudesse depois passar pra Sim, Sheila, eu a vou gente pedir coloca. para ela refotografar lá e mandar para mim. Como você vê a importância da fotografia na vida das pessoas? A fotografia, Ana, ela, como nós sabemos e muita gente me pergunta isso, a fotografia ela é uma linguagem estática. O que é uma linguagem estática? A gente para o tempo, congela aquele momento e daqui 10 anos, 20 anos a gente olha e fala assim, nossa, olha como eu era quando eu tinha 3 aninhos, olha meu avô como era, olha, né, como era a minha família, o sítio. A gente teve recentemente aqui em Sinop, o pessoal publicando, acho que no aniversário de Sinop, as fotos de quando começou Sinop. E eu vi que uma amiga minha, ela postou umas fotos, eu pedi para ela inclusive aquelas fotos, porque era uma história tão linda de as pessoas, aquele barro, aquela lama, os homens puxando caminhões e construindo aquelas casas de madeira. Então a fotografia, a importância dela na vida das pessoas é daqui 10 anos, 20 anos, você olhar e lembrar o que era hoje, né? O que era aquele tempo, o que era 10 anos atrás, o que era 20 anos atrás, 50 anos atrás. Então é muito importante. Na pandemia nós tivemos uma história interessante. Eu, como fotógrafo de casamento, eu tive muitas noivas me ligando e falando, tem foto minha com meu avô, porque ele faleceu do Covid, tem foto minha com meu pai. Nossa. Né? Eu tive noivos que eu fotografei que faleceu na pandemia, né? Então você vê a importância. Hoje eu tenho pessoas, né, que elas me pedem, olha, eu quero aquela foto, né, que tá ele e as crianças, eu quero que quando as crianças crescer, né, elas olhem e vejam quem era o pai, como ele era carinhoso. Porque muitas vezes eu faço ensaio style, né, que é ir na casa, pegar toda aquela alegria, aquela movimentação da família. E então a importância da fotografia, é importante as pessoas se fotografar, a família, foto família, sabe? O Brasil não tem tanto essa tradição, a nossa região aqui principalmente, mas você vai na região sul, Paraná, de onde eu sou, Rio Grande do Sul, São Paulo, as famílias, elas ou chamam o fotógrafo até a tua casa ou vai até um estúdio se fotografar, porque aquilo vira um porta-retrato, aquilo vira uma foto para as gerações vindouras. Sim, e foto é uma coisa, igual você falou, você olha, você revive aquele tempo, revive aquele momento, chora, se emociona de novo, Exato. Lembra do que aconteceu. Exato. São coisas que mexem muito com a gente. Eu vejo que música é uma coisa que remete muito a uma situação, uma pessoa, e foto. Quando você olha uma foto, você revive de novo aquilo que aconteceu naquele registro. Exatamente. É algo realmente maravilhoso. É um poder, eu vejo. A foto é um poder. É um poder. Ela documenta. Eu costumo falar, principalmente nas aulas, que eu também sou instrutor, professor de fotografia, eu costumo falar, você documenta, registra e faz arte. Tá? É uma coisa muito interessante isso daí, porque hoje está no auge. Tá? Hoje está no auge, a fotografia cresceu muito, muito, muito.
principalmente depois desses 2 anos aí da pandemia. Por exemplo, o meu pai ele faleceu cedo, faleceu com 45 anos. Nós éramos 7 filhos, ele casou novo, casou com 14 anos de idade. Então meu pai morreu jovem. Eu só consigo ver as fotos, lembrar, né, a história do meu pai, porque ele tinha essa câmera e minha mãe os fotografava ali no Paraná, quando ele foi desbravar o Paraná, era mato na época, né? Então estou falando de 1935, 1940. Então eu consigo olhar ali e ver o que era aquela época. Uhum. Né? Meu pai tem foto do Rio Paraná, que faz divisa com o Mato Grosso do Sul, que hoje não é a mesma coisa. Então eu olho e digo, olha como era Guaíra, olha como era a balsa, como era a ponte, entendeu? Então é interessante a fotografia na nossa história e nós temos que registrar e fotografar. Temos que registrar e fotografar. É muito mais gostoso. Você conta uma história, você mostra uma foto, até a pessoa que você está contando a história parece que ela vai revivendo junto com você. Exato. E falando sobre fotografia, qual é o nicho que hoje você mais atua? Casamento e ensaios, né? Eu cresci fotografando casamento, fotografando gestante, fotografando debutante, fazendo book. Então o meu mercado hoje ele é casamento. Eu vim da geração que a gente começou fotografando, então como a palavra fotógrafo é universal e você, como fotógrafo, as pessoas te chamam para todos os tipos de trabalho, hoje tem muito aquela questão das pessoas focarem em um nicho de mercado, né? Até pelo fato de decidir não trabalhar talvez fim de semana. Por exemplo, casamento você trabalha sexta, sábado, domingo, pega um feriado prolongado, você trabalha aí quinta, sexta, sábado, domingo. Se o feriado cai na terça-feira, você trabalha sexta, sábado, domingo, segunda, né? Ou ir na terça, entendeu? Uhum. Então, hoje o meu mercado é casamento. Entendi. A AF Digital, ela é a sua empresa? Sim, a AF Digital é a minha empresa. Muita gente me pergunta o porquê da AF. A AF é uma abreviação de autofoco. Quando surgiu o digital no Brasil, há 40 anos atrás, aí, talvez um pouquinho mais, começou a chegar as câmeras digitais. Então, nas lentes, ela vem uma abreviação de AF, que é a abreviação de autofoco, né? Para não colocar, algumas têm escrito lá autofocos, mas a maioria está abreviada em AF. Então, quando surgiu ali, eu tinha a ideia de ter uma empresa, tá? E aí eu decidi montar uma empresa com o nome de AF, até porque eu tinha uma equipe de 15 funcionários e aí surgiu ali a AF Digital. Ela é minha empresa, eu sou o proprietário e estamos aí no trabalho. Qual a importância de uma pessoa que tem vontade de se tornar fotógrafo, a importância de estar estudando fotografia? Bom, Jesus Cristo disse que por falta de conhecimento o ser humano padece. Então, estudar fotografia não é somente para ser profissional. Se você é uma pessoa que tem uma câmera fotográfica ou um celular e você quer dominar a técnica da fotografia, porque a fotografia é uma técnica de luz, né, iluminação, composição, né, os elementos da composição, é uma arte. Então tem muitas pessoas que elas têm dificuldade com o domínio da luz, aquela foto fica estourada branca ou então fica preta e ela não sabe o porquê, então ela acha que o equipamento, meu celular não presta, minha câmera fotográfica não presta. Na verdade, falta de conhecimento, porque ela tem uma regulagem de configuração, porque a foto, ela inicialmente, a parte básica dela é a técnica de luz, você precisa estudar luz, 100% luz, tá? É através da luz, tanto que nasce do grego, pintando com a luz, desenhando com a luz, então você precisa estudar isso aí. Então, se você não estudar o que é o ISO, o que é a abertura, o que é a velocidade, como configurar, você não consegue fazer uma foto com qualidade, nítida, né? E a composição, você vai entender como você vai compor as linhas, os elementos dentro da tua fotografia. No caso do fotógrafo profissional, que trabalha com eventos e com estúdio, né, aí ele avança mais nos estudos, porque além das linhas, geometria, simetria, então ele vai estudar o comportamento humano, o tipo de trabalho que ele faz, se é moda, se é fotos para retratos, se é para o artístico, né? Então ele precisa, mas a luz, ela faz parte de tudo. É como ler. Se você aprendeu a ler, você consegue ir para a faculdade, avançar seus estudos, mas você sabe ler. Então quando você aprende a dominar a luz, a configuração da tua câmera, então tudo que você estudar à frente é encaixe técnico, mas a luz é que ela te encaminha, então o ler e escrever da fotografia. Entendi. E em relação aos seus cursos, eles são é um programático único ou eles são versáteis? É de acordo com o interesse do aluno? Por exemplo, eu quero trabalhar um pouco mais estúdio, não, eu quero fora, eu quero casamento. Como que funciona o seu curso hoje? Nós temos o iniciante, que esse é como eu falei, aprender a ler e escrever. Então esse todos têm que fazer. Feito o iniciante, é igual quando você sai do ensino médio e diz assim, eu vou fazer odonto. Então existe lá vários segmentos, medicina, direito, mas você resolve fazer odonto.
Então a fotografia ela é igual. Tem pessoas que ela diz, eu quero só foto de produto, tá? Eu quero só aprender a dominar a técnica de produto, né? Todo dia tem pessoas me ligando, mas hoje o que está no auge, depois que o digital entrou no Brasil, porque até uns 40, 50 anos atrás, o povo no Brasil não entendia que a fotografia era uma profissão, tá? Até porque o Brasil tinha uma discriminação sobre isso, ela não é reconhecido como profissão no nosso país. Você para ser um fotógrafo, você tinha que ter um estúdio, um CNPJ, e o mundo lá fora não, é o profissional liberal como advogado, né? Então você não precisa ter um escritório. E aí, a partir daí, a fotografia, as pessoas passaram a ter conhecimento do fotografar. Mas começou-se as mulheres, por exemplo, nós temos um número hoje no Brasil fantástico de mulheres maravilhosas, de trabalhos lindíssimos, né? De decidir trabalhar só com ensaios. Eu quero trabalhar só com infantil, com criança. Aí veio o newborn, que o Brasil não conhecia, o smash the cake, o smash the fruit. Então, cada um decidiu. Então, por exemplo, eu tenho alunas que fizeram aula comigo, que é da Adventista, então ela não trabalha ao sábado. Então ela decidiu focar só em ensaios. Então ela trabalha de domingo a sexta-feira até 5 horas da tarde, só com ensaios. Então ela não faz eventos. Aí eu tenho outras que dizem assim, não, eu quero trabalhar com batizado e com aniversário infantil, outro quer trabalhar só com parto. Então, você decide até pelo fato de que você consegue dominar melhor a tua agenda e focar melhor naquilo, tá? Eu vim da geração, como eu falei, eu não faço tudo, mas eu vim da geração faz tudo. E quando eu aprendi, o meu patrão, o japonês, me ensinou, né, o Jorge, me ensinou então ali a fotografar 3x4, revelar, eu tive que aprender a revelar, preto e branco, depois o colorido. Nossa. E aí depois eu tive que fotografar. E naquela época se fotografava tudo mesmo. Quando eu estou falando de tudo, muitas pessoas que estão vendo a gente aí vai lembrar disso. Hoje em dia eu não vejo isso, faz muitos anos que eu não faço. Mas ligava no foto, que era aquele telefone grandão, ou mandava alguém de bicicleta ou de cavalo, era uma coisa assim, viu, pessoal? Estou falando de 1978, 1979, 80. Mandava lá e falava assim, olha, meu pai morreu, daí precisa ir lá tirar uma foto da família. Daí colocava a família do lado do caixão, muita gente vai ter essa foto aí guardada aí do passado, tá? E tirava essa fotografia. Então olha para você ver, hoje as pessoas olham e falam assim, isso aqui foi quando meu pai morreu, então era uma coisa interessante. Então hoje o mercado fotográfico, as pessoas decidem trabalhar só com nicho, tem gente que quer só o social, tem gente que quer só o gestante. Mas vocês têm esse direcionamento lá dentro? Temos o direcionamento dentro do curso. Se a pessoa quer fazer só estúdio, nós temos aula só de estúdio, tá? A pessoa quer aprender só um ensaio externo, daí a técnica, além da composição, a luz, né? E toda a criação de produção, tá? Porque a fotografia não é só apertar o botão, você tem ali uma soma de produção de roupas, paleta de cor, círculo cromático, local, ambiente. Toda uma harmonia. Toda uma harmonia para que a foto fique bonita. Então uma foto bonita não é a câmera que faz, uma foto bonita é uma soma. Por isso que a importância do curso de fotografia. Em relação ao atendimento de vocês, qual é a abrangência hoje? Eu sempre atendi o estado do Mato Grosso e o Brasil. Eu fotografo casamento, estive em Brasília há pouco tempo, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia. Eu atendo onde o fotógrafo, como eu te disse, é universal. Então, se nos contrata, a gente atende. Eu comecei com a F Digital em Cuiabá, onde é a minha matriz, né, onde na pandemia a gente encolheu, mas continua com o escritório em Cuiabá. Sim. E aí eu criei uma filial para atender os municípios, porque eu tenho muitos alunos e muitos clientes na região de Sinop, são 14 municípios aqui que eu atendo. Legal. E eu atendo o estado do Mato Grosso, então eu tenho casamentos em Tangará, em Casca, Pontes Lacerda, Comodoro, Vilhena, né? Então os 147 municípios do Mato Grosso praticamente eu já ando, fotografo, dou aula, ajudo e ensino. Para você conhecer um pouco mais do trabalho do Geraldo, do trabalho da F Digital, é só você acessar as nossas conexões. O site é o www.novainfortel.com.br, tem o app Nova Infortel, telefone WhatsApp 3511-6868, onde você encontra tudo desse universo da fotografia que o Geraldo apresentou aqui para nós. Muito obrigada pela sua presença.